tem uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 1. A palavra de Deus nos encoraja a buscarmos a Deus e aquilo que vem de Deus para as nossas vidas. Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 12, versículo 1, fala sobre as dádivas, os dons espirituais. Aquilo que está disponível para a igreja, para aquele que crê em Jesus. Como Deus, Ele deseja nos usar, como Deus, Ele deseja nos ajudar. Os dons espirituais são para que venhamos a ser bem-sucedidos na obra de Deus, no fazer aquilo que Deus quer que a gente faça. Precisamos dessa capacitação, porque os dons são habilidades que Deus dá para nós vivermos uma vida que agrada a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Que anátema, essa palavra significa maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente conforme Ele quer. Diga glória a Deus. Olha o tanto de dons espirituais que o Espírito de Deus nos concede. Ele pode conceder dons, habilidades, palavras de sabedoria para você dirigir a sua vida, suas atitudes e também aconselhar outras pessoas, ajudar outras pessoas. Palavra de conhecimento é você poder saber de coisas reveladas por Deus para a sua vida. Uma direção a seguir, um negócio que você vai empreender,
uma decisão que você tem que decidir lá no seu casamento, com quem casar, ou um conselho, uma direção para você guiar os seus filhos. Palavras de conhecimento que Deus revela ao coração por meio do Espírito de Deus. Por meio do Espírito Santo, pessoas simples, cheias de fraquezas e defeitos e limites, recebem os dons de curar, oram pelas pessoas e elas ficam curadas. Isso não vem do humano, isso é um dom concedido pelo Espírito de Deus. Outros, o Espírito de Deus lhe dá o dom de operações de milagres, o pouco se multiplicar. Pessoas que estão precisando de uma porta aberta na sua vida e Deus faz tantos milagres, arranca pessoas da vida de dívidas, dos vícios, através de uma oração de alguém que tem esse dom de operação de milagres. O outro, profecia, que é a profecia, a capacidade de ver o futuro antes de acontecer. E você fala, sabe de coisas que vão acontecer antes de acontecer e avisa e profetiza. E o nome do Senhor é glorificado. Outro, a variedade de línguas, poder falar o idioma dos anjos, uma linguagem que não tem interpretação terrena, a não ser se o Espírito Santo der também a outro ou a própria pessoa que fala em línguas o dom de interpretar, de entender o que está dizendo nesse outro idioma. Falar no idioma dos anjos e depois no português. É incrível a capacidade que o Espírito Santo pode dar a uma pessoa para que ela possa conhecer os mistérios do reino de Deus, para que ela possa conhecer a vontade de Deus para a sua vida, para que ela possa conhecer os planos de Deus antes mesmo de acontecer. O Espírito de Deus quer realizar todas essas coisas em nossas vidas. Ele distribui a cada um individualmente como Ele quer. Mas será que isso depende só de Deus? Seja feita a vontade de Deus, aí eu vou ter um desses dons na minha vida? Como funciona isso? A palavra de Deus aqui no mesmo capítulo 12, versículo 28 diz: a uns Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Aí ele diz, que nós não vamos ser todas essas coisas. Mas nós devemos buscar com zelo os melhores dons. Você está lendo esta palavra, você está conhecendo, ouvindo que Deus tem mais.
O céu tem mais, Deus tem mais. O que você vai fazer daqui para frente? A palavra de Deus, ela responde essa pergunta. Depois que uma pessoa entrega a sua vida ao Senhor Jesus, ela vai buscar crescer na fé. Colossenses 3, no capítulo 3, versículo 1, diz assim, fala sobre essa nova vida em Cristo. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra. A pessoa que tem um encontro com Jesus, que pelo Espírito de Deus lhe é revelado que Jesus é o Senhor, ela tem que começar a desenvolver a sua fé. E você faz isso, uma das formas, buscando as coisas que são do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus, pensando sobre isso, desejando isso na sua vida, buscando com zelo os melhores dons. Lemos a lista de dons que é concedido pelo Espírito Santo. Eu preciso desejar. Eu preciso entender que essas dádivas é para mim. E quando eu entendo isso, eu busco. Eu busco o que vem do alto. Não vivo uma vida buscando só as coisas daqui dessa terra. É o erro que muitas pessoas cometem para descobrir lá no final que correram atrás do vento, correram atrás de nada. Jesus sempre ensinava as pessoas a buscar aquilo que Deus tinha para elas. Ele diz aqui em Mateus, no capítulo 7, versículo 7: peçam e lhes será dado. Busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. Se nós pedirmos alguma coisa ao Pai, Ele vai nos atender, amém? Ele vai nos dar. Porque todo dom perfeito vem do alto, vem do Pai das luzes, vem daquele que não tem sombra de variação e mudança. Deus continua sendo o mesmo. Esse mesmo Deus que Jesus disse: busquem nele, peçam para ele, batam na porta. Quem busca, encontra. Esse conselho do apóstolo Paulo deve ser vivido por mim e por você. Vamos buscar a Deus.